quinta-feira da semana passada, nós fizemos aí a audiência, né, a audiência que a gente chama de elaboração da primeira peça orçamentária, né, atendendo aí as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, da primeira peça orçamentária por exercício 2024, que é a LDO de 2024. Então, a tramitação que se tem, vamos dizer, legal, da Prefeitura, né, o Executivo faz a montagem dessa LDO, realiza uma audiência de elaboração, e não havendo nenhum ponto de alteração, etc., a gente manda o projeto de lei para a Câmara, que daí passa pelo Legislativo a avaliar esse projeto de lei, realiza-se uma nova audiência pública ainda para tratar esse objeto. E uma vez aprovada a LDO, a gente no segundo semestre vai daí para efetivamente o orçamento de 2024, que é a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, e isso deve acontecer aí no segundo semestre. Esse é um ajuste que a gente vem fazendo no orçamento. Talvez a palavra ajuste não seja nem a mais correta, mas vocês vão se lembrar de que durante a fase da pandemia, a gente praticamente repetia o orçamento dos exercícios anteriores, por conta de todo aquele ambiente turbulento que a gente tinha no mundo, no Brasil, e não era diferente aqui no nosso estado e na nossa cidade, onde não havia grandes possibilidades de projeções de índices econômicos por conta de toda a confusão causada pela pandemia. Então, basicamente nos exercícios aí de 2021 especialmente, ele foi quase que uma cópia fiel do orçamento de 2020, e 2022 a gente começou a fazer, de 22 para 23, os ajustes orçamentários. Bom, objetivamente em relação à sua questão, essa projeção, esse número é o correto, essa que é a proposta que o Executivo está fazendo de orçamento para o ano que vem, de 726 milhões líquido de Fundeb, mas por óbvio que a comparação que a gente tem feito não é só com o exercício 2023, mas com toda essa evolução de correção causada pela pandemia. Então o nosso ponto de partida, e isso foi bastante debatido, bastante colocado na audiência da última quinta-feira, ele foi o orçamento de 2022 realizado, e a projeção dos índices econômicos que se tem agora de uma forma um pouco mais alinhada no mercado para os exercícios de 23 e 24. Então esse orçamento de 726 milhões, ele é um resultado daquilo que a gente realizou em 2022 e do que se espera realizar nesse exercício de 23 que já está em curso e no próprio exercício de 2024. Essa é a explicação para os 726 milhões. O orçamento municipal, ele é composto de 3 peças, né, de 3 partes. O PPA, a LDO e a LOA. O PPA, ele tem validade de 4 anos. Então, no primeiro ano de mandato de cada prefeito, ele é feito. Então, ele foi feito no exercício de 2021, nessa reeleição do prefeito Mário Pardini, e ele tem validade por 4 anos. Anualmente, as outras 2 peças orçamentárias são montadas. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Qual que é a diferença entre elas? A LDO, como você bem colocou, ela tem uma configuração, ela tem uma característica mais genérica, ela tem os números e as projeções de uma forma mais aglutinada. Então a gente mostra nesse primeiro momento, esses 726 milhões que foi colocado pelo Carlinhos, em que secretarias ou em que unidades orçamentárias a gente vai fazer os investimentos ou as despesas. A LOA é um detalhamento a mais, ele pega esse valor que a gente colocou por secretaria e explode. Aí dizendo o que eu vou gastar com pessoa jurídica, o que eu vou gastar com pessoa física, o que eu vou gastar para aquisição de equipamentos. Então, uma peça orçamentária complementa a outra. Pelo calendário, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, que é essa que eu tive audiência na semana passada, ela acontece no primeiro semestre deste ano de 23, para ter efeito em 24, e a LOA, depois de aprovada a LDO, ela acontece no segundo semestre de 2023 e também tem validade para o exercício seguinte, para o 2024. Muito bem. E tem um prazo, né, para apresentação da LOA aí na Câmara? Tem sim, Carlinhos. Então, o que eu tenho feito desde o primeiro dia de governo aqui do prefeito Mário Pardini e da minha gestão frente da Secretaria de Governo, é sempre de tentar antecipar os prazos. Então, pelo prazo legal, a LDO eu deveria encaminhar para a Câmara até o dia 30 do mês 6, até 30 do mês de junho. Eu tenho um compromisso, um acordo com os vereadores, desde a anterior gestão, de sempre antecipar isso de 15 a 20 dias, que é exatamente o que a gente fez. A audiência pública, e muito provavelmente hoje o projeto de lei já esteja encaminhado para a Câmara, dando aí alguns dias de antecedência para o prazo, vamos dizer, oficial. A mesma coisa acontece na LOA.
o prazo do segundo semestre é o encerramento do mês de setembro, mas a Secretaria de Governo, vai trabalhar com a possibilidade de enviar esse projeto aí em meados de agosto para setembro, para que também tenham dias aí de antecedência. Isso pode acontecer de duas formas, né? Nesse momento que estamos vamos dizer, de montagem do projeto de lei, e essa é a explicação dessa audiência que aconteceu na semana passada, por isso que ela tem essa descrição de audiência de elaboração, é no nível ainda das sugestões. Então, não só os vereadores, mas como qualquer cidadão, ele pode entrar numa audiência ou pode entrar junto ao executivo dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma sugestão, você colocou X milhões para a saúde, Y milhões para a educação, eu sugiro que haja uma troca, que mais dinheiro passe daqui, passe de lá. Você usou um método de projeção dos 726 milhões, eu não concordo, eu acho que o indicador que vocês deveriam usar é esse, é aquele, enfim. Nesse primeiro momento, é uma discussão mais ampla e ainda na fase da construção mesmo, né, como se fosse um trabalho a várias mãos. Quando o projeto é encaminhado oficialmente para a Câmara, aí a gente volta para a lei orgânica, enfim, para todo o regimento que se tem no Legislativo, em relação às emendas, enfim, em relação às possibilidades legais que os vereadores têm de, vamos dizer, tratar o orçamento agora de uma forma oficial. Então a gente tem esses dois momentos, nessa fase que nós estamos, ainda na linha das sugestões, da composição, e no segundo momento através das emendas, enfim, da forma como o Legislativo age ou pode agir em qualquer projeto de lei. Então a lei federal que colocou, né, que dispôs sobre esse conceito das emendas impositivas, ela permite que 2% do orçamento ou da receita corrente líquida seja direcionado para as emendas impositivas. Essa lei havia iniciado com 1,2%, depois passou a 2%, e no nosso caso do orçamento de Botucatu proposto, né, mais uma vez, nesse momento para 2024, ele trata o 1,2%. Isso equivale a aproximadamente 7 milhões de reais, a ser dividido entre os 11 vereadores que compõem o nosso legislativo, como uma possibilidade orçamentária para o exercício seguinte, nesse caso, para o exercício 2024. 50% do valor das emendas impositivas, elas, por força de lei, devem ser direcionadas para questões relacionadas à saúde do município. A tendência do orçamento é de que ele siga crescendo, da forma como aconteceu nos últimos exercícios, mas ainda é cedo de dizer se esse crescimento chega na casa do 1 bilhão no curtíssimo prazo. Nós estamos falando de um novo prefeito assumindo aí em janeiro de 2025. Como eu disse, como eu te expliquei, isso eu tenho frisado muito nas audiências públicas, né? Essa proposição de orçamento para esse exercício de 23, que a gente já está, e aconteceu no ano passado, e para o próximo exercício 2024, que é essa fase que vocês estão tratando nessa entrevista, ele é uma consequência de todos os ajustes que a gente está fazendo desde a época da pandemia, né? As previsões ficaram muito prejudicadas. O Vanderlei usa uma expressão, né? É uma peça de ficção em alguns momentos, e na pandemia, de fato, a expressão do Vanderlei se concretizou, porque a gente não tinha nenhuma possibilidade, nenhum indicador econômico, nenhum indicador inflacionário, nenhum indicador de PIB que a gente pudesse levar naquela ocasião como forma de previsão orçamentária. Graças a Deus, as previsões que a gente fez naquela ocasião foram menores do que a arrecadação. Então, esses orçamentos agora, do exercício que a gente está e o próximo, eles são resultado aí de um ajuste que a gente vai fazendo. Como eu te disse, o ponto de partida desse orçamento de 2024, pela metodologia que a gente adotou, foi o realizado do ano passado, realizado em 2022, e a gente usou indicadores econômicos aí para tentar prever o que acontecerá ao longo desse ano e do próximo. Mas ainda muito cedo para dizer que dos 726 a gente pule para próximo de 1 bilhão no exercício 2025. Tomara, Deus te ouça, Carlinhos. O importante só é que quando a gente chegar nessa marca, foi objeto até da última entrevista que eu tive com vocês, eu me recordo perfeitamente, né? É da gente também fazer uma boa, vamos dizer, gestão e previsão da questão das despesas do município, né? Sim. Então, a ponta da receita, vamos dizer, a ponta positiva do orçamento, ela vai crescendo, mas talvez o grande segredo de tudo isso seja a gestão de como esse dinheiro, né, esse orçamento, ele é aplicado nos investimentos e nas despesas na cidade, para que ele não fique todo comprometido com ações e o próximo prefeito, enfim, a próxima gestão, fique de alguma forma engessada no seu trabalho. É assim, quando a gente olha o orçamento municipal, nesse primeiro momento, a gente não coloca nenhum tipo de previsão de receitas, vamos dizer assim, episódicas. Então, as emendas, como você colocou, elas são um exemplo de receita que o município tem, onde a gente não consegue ter antecipadamente nenhuma informação que a gente possa fazer a previsão. O deputado tal,
o partido tal em 2024 vai mandar X mil reais para Botucatu em função de uma emenda. Difícil, então a gente não considera no orçamento isso. De uma maneira geral, você pode considerar que o orçamento, de uma forma bem simplória, ele pode ser dividido em 3 partes. 1/3 da receita do município, IPTU, ISS, etc. 1/3 da receita do Estado, grosso modo ICMS, IPVA, e 1/3 da receita do federal, a grosso modo o Fundo de Participação dos Municípios. Isso é uma forma muito simplificada, mas que facilita bastante para o nosso cidadão. Em relação ao investimento, à despesa desse orçamento, você pode também de uma forma bastante organizada, e me recordo que tratei isso com vocês na última entrevista, algo em torno de 70% a 73% do orçamento, ele já é, vamos dizer, de partida comprometido. O que significa dizer isso? As despesas que a gente tem continuadas com servidores públicos, com Câmara Municipal e com o nosso Instituto de Previdência. A gente falaria aí que, teoricamente, de novo, de uma forma muito simplificada e resumida, algo em torno de 30% do orçamento que estaria, entre aspas, disponível por todas as secretarias com despesas não obrigatórias ou com despesas não correntes. Depende muito do tipo de investimento e, consequentemente, do tipo de tributo que ele vai ser gerado, né? Uma indústria de bens e serviços, normalmente, o principal tributo, né, a principal arrecadação que ela gera é o ICMS, né, que é relacionado aí a bens e serviços. Para que uma grande indústria como a Dexco, por exemplo, modifique a nossa arrecadação de ICMS, esse é um efeito que a gente vai ver daqui 2 anos. Por quê? O Estado, ele distribui o ICMS arrecadado em função da participação de cada município, do ponto de vista econômico, na movimentação do Estado como um todo. Então, o que vai acontecer, usando o exemplo que você falou da Dexco, né? A Dexco, quando estiver operando, quando estiver faturando, olhando especificamente o ICMS, ela vai estar aumentando a participação de Botucatu nessa movimentação econômica do Estado de São Paulo. E, consequentemente, daqui 2 anos, a nossa base de arrecadação aumenta e a gente passa a ter um ICMS maior. Empresas, por exemplo, CNPJs, por exemplo, que estão vinculados à questão do ISS, que daí é um imposto municipal, esse é na veia. A partir do momento que elas começam a operar, a gente já começa a ver e verificar a arrecadação entrando nos cofres públicos. Especificamente para 2024, a gente, nesse orçamento que a gente está tratando agora, a gente não vê em nenhum âmbito municipal, estadual e federal qualquer ação que possa drasticamente já em 2024 modificar o perfil de arrecadação. Então a gente trata um orçamento, vamos dizer, mais ou menos com o comportamento que a gente tem sentido na cidade hoje. De novo, por óbvio, que a gente vai, à medida que uma empresa do porte da Dexco começar a operar, a gente passa a ter todos os reflexos, né? Porque aí não é só a operação dela, você vai ter, por exemplo, fornecedores, prestadores de serviço que fazem parte de toda a cadeia produtiva, e aí a gente começa, cada um na sua caixinha, né? Tributos municipais, tributos estaduais e federais, a sentir essa arrecadação. A gente, normalmente, quando vê, né, a possibilidade da montagem de uma empresa desse porte num determinado município, e a gente quase que semanalmente, vocês divulgam aí projetos de lei que passam pela Câmara de doação de áreas, por exemplo, de lotes que a gente tem no Distrito Industrial para empresas se instalarem em Botucatu, é exatamente com esse conceito, né? Normalmente as pessoas simplificam a chegada de uma empresa, a chegada de um grande grupo, só na questão do emprego. Tal empresa vai gerar tantos empregos, 100, 200, 500, 1000, não importa. Por óbvio que esse também é um ganho, mas existem uma série de outras vantagens. Então, a questão tributária que você tratou, sem dúvida nenhuma, né? À medida que as operações vão se instalando, os tributos, no âmbito municipal, estadual e federal, começam também a se aquecer, a própria questão do emprego, a própria questão da infraestrutura, né? Então, quando empresas do porte da Dexco, por exemplo, se desenvolvem ou se instalam numa determinada região da cidade, toda a infraestrutura que vem de carona, iluminação, água e esgoto, pavimentação, enfim, é um círculo virtuoso que a gente fala, né? Não só do emprego, mas em todos os sentidos que beneficiam a economia municipal, a infraestrutura municipal. Então você tá coberto de razão. Esse é um plantio que tem que ser feito diariamente e a colheita acontece, algumas no curto prazo, mas outras, como o caso da Dexco, num prazo maior de médio e longo prazo. Mas sempre tem que estar plantando de fato. Então, assim, de uma forma muito objetiva, a gente não tem nesse orçamento nenhuma previsão de comportamento, quer seja para mais ou para menos, por conta da reforma tributária. Isso não significa que ela não seja importante. Por que a gente não teve nenhuma consideração ainda? Porque nenhuma das bases da reforma tributária
estão de fato definidas ou já foram sinalizadas para os municípios de uma maneira, entre aspas, oficial. Então seria muito precoce a gente fazer qualquer tipo de consideração. O que a gente tem visto aí na mídia nacional é que a grande preocupação dos nossos congressistas é de que seja qual for o modelo, e a gente caminha para aquele modelo a princípio de um imposto unificado, né, de valor agregado, IVA, alguma coisa nessa linha, é de que os municípios e os estados não teriam perda de arrecadação, mesmo havendo essa centralização de tributos, mesmo tendo dentro dessa centralização o ISS, que é um imposto absolutamente municipal. Então, nesse momento, a gente não trabalha com nenhum tipo de alteração no orçamento municipal por conta desse assunto. De novo, isso não significa que ele não seja importante e a gente segue acompanhando para ver essa grande mudança que deve acontecer no nosso país. Falando agora especificamente com a cabeça da Fazenda, a grande preocupação que a gente tem entre os secretários de Fazenda do Estado, eu faço parte de um grupo que reúne aí os secretários de Fazenda de todo o Estado de São Paulo, é justamente como que vão ser esses critérios de distribuição. Porque, como você bem falou, de uma forma muito resumida, esse imposto unificado ele vai ser centralizado na federal, no governo federal, e depois distribuídos para estados e municípios. E esses critérios de distribuição que são muito importantes para saber efetivamente o quanto que a gente pode ganhar ou perder nessa nova metodologia. Então é um assunto realmente muito importante, que, de novo, não teve ainda um impacto direto nesse orçamento proposto para 24, porque as bases dessa nova tributação ainda não foram efetivamente definidas, mas a gente segue acompanhando aí com a importância que o assunto merece. Obrigado pela pergunta também. Vocês se lembram que a nossa PPP de iluminação pública, ela está na fase que a gente chama da consulta pública. Ela se iniciou no dia 26 de maio, e por 30 dias essa consulta pública ela está em aberto. Então a gente tem todo o nosso material da PPP disponível na internet, então através do site botucatu.sp.gov.br, logo que a pessoa acessar essa página, na frente, na cara do site, já tem um link dessa consulta pública, dessa PPP de iluminação e cidades inteligentes. Todo o material discutido até agora encontra-se ali. Agora, no dia 21, lá no Parque Tecnológico, às 9 da manhã, nós vamos fazer um pequeno evento, uma junção aí de audiência pública, de roadshow, de apresentação, para aquelas pessoas interessadas possam ver como que vai se comportar todo esse projeto. E concluída essa fase, que acaba agora no dia 25 de junho, a gente concentra todas essas sugestões, todas essas informações que recebemos durante esse período de consulta, fecha-se uma última versão do projeto, para se verificar se a viabilidade econômica financeira permanece, e em permanecendo a gente parte para uma licitação. Então a gente está na fase, vamos dizer, indo para o último período da consulta pública, momento esse que a gente reúne todas as sugestões que eventualmente as pessoas tenham, para que a gente possa fechar o projeto e partir para a licitação.